BMC News, informação que gera valor. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market dessa sexta-feira, dia 16 de dezembro de 2022. Sim, estamos ao vivo aqui para trazer os principais destaques do mercado financeiro, economia, política e, claro, fazer a repercussão, debate, conversa com todo o nosso time. Eu, Felipe Nascimento, vou bater esse papo na tarde de hoje com o Alan Gani, também com o Alexandre Cabral, destrinchando um pouco de todos os principais assuntos que estão movimentando o mercado. Nessa sexta-feira a gente vai falar, claro, de toda a movimentação que está acontecendo em Brasília. Como alguns gostam de dizer, Brasília está on fire. Então, tudo que está acontecendo por lá, ou pelo menos o que não está acontecendo também, acaba trazendo muita movimentação, deixando o investidor com um pouco de pé atrás em fazer os investimentos. Mas, por outro lado, olha só, investidor estrangeiro colocando uma grana aqui no Brasil. E é isso que eu também quero debater com o Gani e com o Cabral. Daqui a pouquinho a gente vai falar, claro, das bolsas internacionais, vai falar sobre todo esse movimento de aversão ao risco que a gente está vendo, também a situação que está acontecendo em Brasília, a gente vai falar sobre greve dos comissários e também dos pilotos, que mexe, né? Pode mexer com o Natal da galera aí na semana que vem, então a gente vai trazendo todas essas informações. Só para a gente começar esse nosso debate, a gente traz aqui que foi o Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, ele anunciou a promulgação do texto principal do projeto que trata da emenda de relator, chamada ali de orçamento secreto. Esse texto estabelece regras da divisão proporcional nas emendas RP9. 80% dessas emendas vão ser distribuídas proporcionalmente para as bancadas. 7,5% dessas emendas ficam com as mesas diretoras da Câmara e do Senado, 5% com a Comissão Mista de Orçamento. Esse projeto foi aprovado hoje pelo Congresso Nacional. Ele acaba não resolvendo, né, a questão de transparência, ou pelo menos de falta de transparência com as emendas do relator ou o orçamento secreto, porque a distribuição dos recursos segue sendo decidida aí pelos líderes. Mesmo assim, parlamentares acabaram aprovando rapidamente toda essa proposta lá no Congresso, com a finalidade de tentar sensibilizar os últimos dois ministros do STF que ainda não votaram sobre a constitucionalidade do orçamento secreto lá no Supremo Tribunal Federal, os dois, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, e isso vai ficar para segunda-feira. Possivelmente o Congresso já tentando fazer um aceno aí para o Supremo Tribunal Federal, falando, olha, a gente mudou algumas regras aqui, então, por favor, deixem essa questão constitucional, não barrem o orçamento secreto. E aí, vamos então já chamar Alan Gani e Alexandre Cabral para a nossa conversa, vamos bater um papo com eles aqui, olha o time completo. Muito boa tarde, Alan Gani. Muito boa tarde, Felipe. Muito boa tarde, Cabral. Boa tarde, Cabral. Boa tarde, meu povo, beleza? Tudo em ordem. Parabéns pra patroa. Oh, muito obrigado. Felicidades. Você deu os parabéns, saiu do ar, não deu tempo. Então, aniversário dela hoje. Hoje São Bernardo pega fogo. Hoje a criança vai chorar noite. Não, ela continue com essa força ela tá de boa. Para lhe aguentar. Precisa, paciência, monge budista. Ela é uma santa. Mas, né,
Se consegue, se a Lorraine consegue aguentar o Cabral... Nossa, então, essa merece... Não, essa tem lugar no céu garantido. Vai direto, sem escala. Imagina aguentar as piadas do Cabral. Você acorda 7 da manhã, você já acorda com uma piada. Aí você vai dormir... Será que o Cabral acorda com assim? a mesma piada? Eu acordo mega esperto, mano. Também, eu não sou mal-humorado. E o pior é o seguinte, eu tenho uma filha que ela é pior do que eu. A Júlia ou a Mariana? A Mariana. A Júlia é mega certa, mega centrada, mega de boa. Mariana, ela te conta a mesma coisa 1000 vezes. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Quantos R's tem? Sei lá. Nenhum, porque quantos tem R? Aí vai. E assim vai rodando o dia. E assim vai rodando o dia. Como é que é? Tem a da chuva também, que agora é nova moda. Porque roubaram a chuva. A água morreu de quê? A água assim, morreu, mata a sede. Ela conta as piadas. Conta, putz, o dia inteiro. Na época do online, ela parava a aula. E eu mesmo, para se pedir para coordenação, dar um esporro nela. Porque ela parava a aula para contar essas piadas no meio do nada. E fechava o microfone e ria, achava sensacional a piada. Então ela é biruta igual a mim, só que ela é biruta com 10, né? Eu com 50. Então ela ainda tá aprimorando, ainda tem estrada, né? Para incrementar. E a outra fica cheia de vergonha. Ai, meu Deus do céu. O contra e o contraponto. Por isso que não dá pra quem fala em signo, eu mando gêmeos pra dentro de casa, a pessoa nunca mais acredita em signo. Mas é a hora, Cabral. Brincadeira, eu não acredito nisso. Ô, Cabral e Gani, vamos lá. Começar esse papo aqui que hoje promete. Vamos lá. Olha a colcha de retalhos, ou pelo menos a novela que está acontecendo lá em Brasília. STF diz que pode tornar inconstitucional a emenda do relator. Aí o Senado aprova mais transparência para a emenda do relator para tentar sensibilizar o STF. Que teoricamente é o voto da minoria, né? O voto da minoria é reconhecer que está 4-3 ou 5-4? Está 5-4. Então esses 4, se você for ver, o grosso é o mesmo discurso. Sim. Reconheço, mas quero transparência. Sim. Que o Senado está passando. Sim. E aí está tentando sensibilizar nada mais, nada menos que Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Como o negócio está tão dividido, eu não sei o que eles pensam. E aí eles pediram um tempinho a mais. Mas o que dá a impressão é que assim, deixaram para a última hora para fazer algum sinal. Essa questão de orçamento secreto, né, chamado orçamento secreto, mas emenda de relator, tá vindo desde o ano passado, né? Pessoal, poxa, esse negócio aí pode dar problema, não sabe para onde está indo o dinheiro, vamos dar mais transparência. E o pessoal se fazendo de, né? Esperando que de morto ali. No STF. Na hora que a bomba estoura lá no STF, que pode acabar com tudo, também no apagar das luzes, na última semana, vamos lá, pessoal, vamos trabalhar. E agora... Gozado, né? Acabou de sair também, saiu hoje, a Câmara dos Deputados colocou ali em votação e votou novas regras para o orçamento secreto. Então a dúvida, inclusive a gente levantou essa dúvida pela manhã, que é a seguinte: ok, vamos supor, passou, a Câmara aprovou, não sei o quê. Anula esse julgamento do Supremo, entendeu? Esse é um ponto, porque daí ele está falando sobre um outro orçamento secreto. Ou o que eu acho que é o mais provável. O Supremo hoje, ele tem o protagonismo, ele tem a palavra final. Se ele falar, não, mas a essência é a mesma coisa, a gente está julgando a mesma coisa. Então isso que vocês aprovaram agora é o mesmo julgamento, entendeu? Então eu acho que vai nessa direção. Outro ponto, para mim ontem o Gilmar Mendes sinalizou o voto dele. De que ele é a favor da manutenção do orçamento secreto. Então ele empataria o jogo. Porque ele falou assim... a gente tem que analisar de acordo com as circunstâncias e a governabilidade, a palavra está aí. Então, governabilidade, executivo, congresso, sem muita fricção. Então, acho que ele sinalizou o voto dele aí. E eu acho que o Ricardo Lewandowski tende, pelo histórico e tal, acho que ele tende a votar também pela manutenção. Eu acho que permanece, se eu fosse fazer essa aposta, viu? Eu estava vendo alguns votos, né? E interessante, até mesmo do próprio Alexandre de Moraes, ele deixou muito bem claro. Ele falou, olha, essa questão
é uma questão que só o legislativo pode resolver. A gente pode pedir por mais transparência, inclusive deve pedir por mais transparência, porque a legislação manda, né? Tem a questão da transparência, tem de saber exatamente para onde está indo o dinheiro, para evitar coisas erradas. Voto, algo assim. Exatamente. Mas é um orçamento do legislativo e o legislativo que legisla, entendeu? Não adianta outras... Claro, tem a parte do executivo... Viu? O Xandão também é amor. Não, então, isso que eu ia falar, ele está correto. Está coerente, coerente. Agora, que essa fala dele se estenda nas demais decisões do Supremo, que tem sido criticado ultimamente pelo, né, todo esse protagonismo, o ativismo judicial e esse Supremo mais político, mas ele está correto, sem sombra de dúvida. Eu acho que é uma questão do Congresso mesmo. É interessante porque na interpretação, né, a legislação é interessante, né, porque como alguns ministros têm uma interpretação e outros ministros têm outra interpretação, a lei deveria ser um pouco mais clara, né, para o que pode, o que não pode. E a gente vê que as interpretações são tão divergentes que fica metade olhando para um lado e metade olhando para o outro, né? Então, Felipe, se a coisa fosse muito mais clara, todo mundo ia interpretar praticamente. É o seguinte, às vezes a lei ela é muito clara. Eu sempre cito o caso do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Estava lá, se você pegar o artigo constitucional, diz o seguinte, olha, governante que sofreu um processo de impeachment perde os direitos políticos, né, por 8 anos. Está lá, claramente, né? E aí, o que acontece? Vem o próprio, no caso era o Ricardo Lewandowski e o Renan Calheiros, que conduziam e presidiam o processo, falaram, sim, ela perdeu o mandato, mas a gente vai preservar os direitos políticos. Mas a lei está falando isso, está claro assim, é só ir lá e ler a lei. Você entendeu? Uhum. Então também cabe aos guardiões da Constituição a cumprirem estritamente o que está na lei. O que a gente vê muitas vezes é que os guardiões da Constituição, eles não têm agido de acordo com o que está escrito. Essa é a grande crítica que renomados juristas acabam fazendo, né? Esse é o ponto. Quer complementar, Cabral? Quero complementar que quando o Brasil está virando Venezuela, Congresso trabalha, e quando está virando Suíça também. Nunca vamos ser, para mim, nenhum dos dois. Os caras resolveram na madrugada mudar a lei das estatais. Os caras resolveram, de terça para cá, eu acho que é igual tudo que trabalharam o ano inteiro. Estou trabalhando a altas horas para mudar o negócio. Sexta-feira de manhã, Congresso mudando lei de orçamento. Aquele papo, esquece Suíça, esquece Venezuela. Véspera de Natal, praticamente. Imagina, Filipão, uma energia dessa para reforma tributária, e o ano inteiro, administrativa, né? Essa pegada, essa energia. Mas... se tivesse o lado bom, se o Congresso tivesse o lado bom, meu irmão, ia ter Lindt na merenda da escola. A gente ia ser melhor que Suíça. Porque, o Brasil tem um potencial que não é brincadeira, cara. Não é... E fora assim, eu falo também da mão de obra, né? O lado humano. Você tem empresários aqui que eu não sei como é que esses caras são competitivos mundialmente falando, com essa carga tributária, juros que a gente tem, os caras aí com umas baita empresas. É de aplaudir. Ô, Cabral, você tocou nessa história aí da lei das estatais, e aí Rodrigo Pacheco sentou em cima da proposta, literalmente. Sentou. Passou a toque de caixa na Câmara, aí teve tudo burburinho, todo mundo sentando pau na proposta, falando, meu Deus do céu, aonde vamos parar? E aí Rodrigo Pacheco falou, veja bem, não é bem assim, a gente não vai passar esse negócio a toque de caixa. Eu tô vendo o pessoal falar isso, mas eu acho que não é nada disso. Eu acho que é ciumeira, que Lira está conseguindo, via Lula, pegar dois ministérios, e ele está nesse momento com um podendo ser 2, e ele deve estar revoltado que os amiguinhos dele não estão pegando esse ministério. Cátia Abreu está uma ameaça, mas não fechou nada até agora, só fechou o cara lá do agro, o Carlos de não sei o que é do Mato Grosso. A Tebet, quer dizer, a Cátia Abreu, eu falei besteira, né? Esquece, falei besteira. A Tebet que deve... Poderia ser. Que deve pegar desenvolvimento social, que tá rolando um pau dentro do PT,
Porque Gleisi não quer dar desenvolvimento social para Cátia Abreu. Porque cuida do Bolsa Família. Bolsa Família. É o ministério, é o segundo principal ministério, primeiro é Economia, e é o principal ministério de um partido popular. Você imagina a Tebet na próxima eleição, que ela cresceu, sem sombra de dúvidas. Com o Bolsa Família. Ela cresceu com Bolsa Família eleição, das costas. né? Ela teve uma relevância. E eu acho que ela jogou o jogo certinho, né? Era esse o objetivo dela. Sabia que não ia ganhar, mas ela já se lançou para 2026. E aí, eu fui a madrinha, a mãe do Bolsa Família. Mas eu que ia lá e falava, tinha que ser também. A Gleisi disse que falou, nem pensar que ela pega o desenvolvimento. Ela falou, se é desenvolvimento, eu rompo com o governo. Aí tá rolando o pau do cacete. Você acha que Pacheco tá pro ideal porque é imprensa? Os caras estão cagando pra imprensa, mano. Então, mas... Estão literalmente segurando o negócio, esperando uma vaguinha aí. Arrumou uma vaguinha, você vai ver, domingo à tarde do nada vão votar. No horário da Copa. No horário do jogo. Argentina e França, vamos aproveitar que é Natal. Gol do Messi, gol do Messi. Mano. Vamos votar domingo. Eu não acredito em nada disso, mas não. Ô, Cabral, mas é justamente isso. A gente vê que Brasília tá pegando fogo, mas tá quieta, né? Tá tudo engavetado. Inclusive, não sei se vocês se lembram, Lula falou na semana passada que ia anunciar lote de ministro essa semana também. Não anunciou ninguém. Só Margarete Menezes do Ministério da Cultura. Os ministérios que têm uma grana ainda não saíram. Ou seja, olha, vamos tentar traçar aqui a articulação. Olha o que tem rolando. STF com um orçamento secreto. Senado com lei da estatal. Isso. Tem Câmara dos Deputados com PEC da transição. Tem Lula cheio de ministério. Esses quatro aqui, né? Essas quatro instituições aqui, né? Presidente, STF e as duas casas legislativas. Deve estar uma costura muito interessante. Tá difícil, porque você mexe de um lado, acontecer, né? Escapa do outro, né? Como é que deixa todo mundo feliz e certinho? Porque é o seguinte, o problema do poder, se você distribui poder para todo mundo, ninguém tem poder, você concorda? Sim. Você tem poder quando você concentra. Todo mundo tem poder, ninguém tem poder, né? Essa é a ideia, sim. Né? Então, como é que você vai agradar agora todo mundo? Esse que é o problema, né? Olha só, tá no Poder 360. Poder 360 falou o seguinte, diz que Centrão chegou pro Lira, Senado tá pegando mais vaga do que a gente. Isso ontem de manhã. Aí chegaram no ouvido do Elmar Nascimento, que é o relator da PEC de transição, falou, pede demissão. Vai, blefa, pede demissão e vê que rolo dá essa porra. E se te ligarem, não atende. Aí o Poder 360 uma reportagem gigante. Falou que Haddad ligou desesperado, ele não atendeu Haddad. Olha só, Lira. Não, é Elmar Nascimento. Mas ele não. Aí o Lira ligou, ele já atendeu. E disse que já ligou ameaçando. Falou o seguinte, Lira, você quer me dar saúde, eu não quero saúde. Eu quero Minas e Energia. Ou você me dá Minas e Energia ou eu tô fora. Pô, mas Minas e Energia deve ser do Renan Calheiros. Interessa. PEC Transição tá parada. Conversa com o Renan. Olha porque isso, agora é o toma lá da cá de emendas e cargos. E junto com uma PEC no meio que depende dos outros. Se não tivesse a PEC, até estaria mais fácil, mas ainda tem uma PEC no meio. E agora, olha como são as coisas. A hora que flexibilizou, mas tudo bem que tá lá parado no Senado, a lei das estatais, abriu mais uma possibilidade de acomodar todo mundo da carreta. Sim. Né? Nem a carreta, né? Mas sei lá como é que é. Sabe aqueles coletivo de carreta, frota? Sabe quando você vai pra praia? Não fala em frota. Aí tem aquele caminhão gigante, o cegonha, assim, que vai. Mas é uma cegonha emendada na outra. É isso, sabe? Treminhão, e vai. Você fala, pô, mas não termina isso daqui. É isso, pô. É difícil agora, todo mundo quer o seu, né? Chegou o boleto. E saiu ontem também que Carlos Portinho comentou com a imprensa que Bolsonaro falou com ele que ele acha que vai ser preso logo no comecinho do ano aí por Xandão. Coisa... Ainda tem mais essa, né? De sempre aquelas imagina se for preso, a confusão. Vixe. Ai, meu Deus do céu. Muita especulação, né? Isso aí.
É porque se você parar para pensar, é a primeira transição de governo que radicaliza. Quando foi FHC para Lula, né? FHC para Lula foram oposição, disputaram o segundo turno, Lula ganhou, mas é aquela oposição que se conversa. Aí Lula para Dilma, ok. Dilma para Temer não teve transição, porque teoricamente ele manteve alguns e mudou a cúpula. Né? Foi o vice. Temer para Bolsonaro também foi de paz, porque Temer tranquilão, é centrão. Não foi, né? O Haddad mais foi, mas não foi... O quê? Temer para Bolsonaro? Não, Temer não. Foi Temer para Bolsonaro. Foi. É verdade, e Temer é centrão, né? Então, sou amigo de todo mundo e segue a vida. Essa está sendo a primeira mudança que eu me entendo por gente. Não lembro de Sarney para Fernando Henrique, como é que foi a mudança. E tem outra coisa que é muito curioso, que a gente tá ligado a isso. Fernando Henrique não, é Sarney para Collor. Eu não lembro como é que foi. Não, mas teve uma coisa que também é muito curioso. Você percebeu uma coisa? A gente está aqui há 3 semanas ou mais discutindo economia, mercado, como se o Lula já fosse presidente. Sim. Porque um dos motivos... Porque tudo bem, os preços já estão refletindo isso, né? Já não está olhando para o retrovisor, está olhando para frente. Mas já dá uma... Parece que a gente já está no novo governo. Por 2 motivos, que a gente já está pensando em 23, falta pouco, ficou faltando 60 dias, que é novembro inteiro e dezembro, e pelo fato de Bolsonaro ter sumido, né? Bolsonaro sumiu e toda essa discussão em relação a ele sumiu, né? O nome dele some da imprensa. É igual no futebol, né? Vai ocupando os espaços vagos. Bolsonaro não aparece, né? Ele apareceu em algumas ocasiões, mas falou em eventos militares. E interessante que as frases de Bolsonaro muito enigmáticas, os recados muito enigmáticos, fotos, muito no ar, né? as fotos enigmáticas, sem um recado concreto. E essa é uma questão importante também, Gani Cabral, porque assim, o Bolsonaro é inegável a liderança dele. Ele criou uma liderança, ele criou um espectro de pessoas que ficam orbitando, né? Se hoje ele quiser no bolsonarismo, oposição, ele tem capacidade. E ele parece que está abrindo mão desse capital político, justamente por não mobilizar, ou fazendo isso de caso pensado, essa não mobilização. Um pedaço é caso pensado do Xandão, mas ele deveria ter falado alguma coisa antes também. Eu acho que tem 2 coisas. Eu acho que ele está cansado. Eu acho que assim, cansei, estou cansado fisicamente, esgotado, mentalmente e tal. E o segundo ponto, eu acho que ele faz um cálculo de que se ele falar qualquer coisa, pode ser usado contra ele e aumentar um risco, né, de prisão, algo do tipo, né? Ele não estou aqui nem dizendo do mérito, se isso é correto ou não, mas há essa possibilidade, esse risco. Então eu acho que ele também talvez esteja em silêncio para evitar qualquer coisa nesse sentido. E aí tem sempre, né, aquele pessoal que diz não, que é estratégico, que está planejando algo, etc. e tal. Eu não compro muito essa ideia, mas existe pessoas que ainda falam disso, né, que alimentam qualquer tipo de reação do Bolsonaro, do Exército, seja lá do que for. Mas eu acho que é muito mais cansaço e medo medo do Xandão. Tem que... Mas tem que falar alguma coisa, né? Tem que sinalizar alguma coisa para as pessoas. A Janaína Pascoal, eu entrevistei ela no Deepcast, ela falou uma coisa que foi bem interessante. Ela falou assim, eu acho que é importante botar um ponto final. Sim, não, mas tem um fim essa história, porque, segundo ela, fica justamente com questões enigmáticas e tudo mais, fica alimentando uma esperança de pessoas que estão aí há praticamente 2 meses, né? Em frente aos quartéis e tal. Então ela falou isso tem um grupo que não vai embora. É tão enigmático que ontem, não sei se vocês chegaram a ver, viralizou uma foto de um caminhão de mudança no Palácio da Alvorada. E o caminhão da mudança estava escrito assim, Muda Brasil, que é o nome da empresa de mudança. E aí o pessoal, não, mas olha só, Muda Brasil. E aí pega, e não sei o quê. Ou seja... ele falou... Tá parecendo quando a gente lê a ata do Copom, esse parágrafo aqui quer dizer isso. O que ele quer dizer? Eu tenho certeza que a ata do Copom é escrito fácil, aí eles contratam a pessoa, complica essa porra aí. Mete umas vírgulas, tira 3 vírgulas. Não, e às vezes você sabe o que eu acho que tem também, Filipão Cabral?
A pessoa escreveu um negocinho, sabe assim, quando você escreveu tal, sem pensar no efeito, a palavra que veio na sua cabeça, tal, é isso aqui. Aí, só que você não pensou. Aí o outro lado fala, não, mas ele quis dizer, isso acontece em filme também, né? Sim. Sei lá que se o diretor pensou naquilo, aí todo mundo... easter egg ali. Aí todo mundo, não, mas ele quis dizer isso e tal, né? O pessoal tá me corrigindo aqui que é Muda Brasília, mas o intuito é o mesmo, né? E, teve uma foto do Bolsonaro que ele tava lá na mesa e tal, e tinha um calhamaço lá, né, de folha de papel sulfite. Aí a marca era Go Office, aí o pessoal, não, Go Office é pra você ir pro escritório do Bolsonaro, vai todo mundo pra Alvorada. Meu, era umas ele falou, né, ele teve... assim. Como é que ele falou? Ele falou, mas eu sou o presidente, vocês estão pedindo intervenção militar, mas eu já sou o presidente, o chefe das Forças Armadas. Aí todo mundo já interpreta. Pode ser que ele falou isso de bom humor, né? Querendo apaziguar ali, pessoal, mas, né? Quebrando o gelo e tal, mas daí o pessoal já interpreta que é uma mensagem. Como o pessoal diz, né? Quem gosta de enigma é a turma do Scooby-Doo. Quem gosta de resolver enigma. Cabral, você ia falar alguma coisa? Eu ia falar, me disseram que ele aparecia com uma foto com a faixa azul no peito. Uma faixa azul assim. Quem? O Bolsonaro. Eu não vi essa. Sabendo, não. Mas, puxa vida. Eu posso mudar um pouco de assunto? Pode. Ou vocês querem finalizar a política e... Aqui, tem um dia. Vamos falar um pouco ontem aqui, ele com a faixa branca, azul e verde. Aí já falaram que é uma forma dele tá se juntando com não sei o que para poder não sair aqui a foto. Isso foi ontem. Pois é. O negócio tá... O negócio é o seguinte, estamos em dezembro, praticamente últimos dias aí do derradeiro mês, e a gente vê toda essa movimentação de mercado financeiro. Vamos falar de mercado financeiro agora. A Bolsa hoje caindo 1,2% praticamente, deixa eu só atualizar aqui, 1,2%. Alta de juro futuro, a gente vê um monte de empresa varejista caindo aqui, principalmente as varejistas e tecnologia caindo. E o cenário doméstico, essa coisa toda de Brasília, e aqui no cenário doméstico tudo caindo. Mas a gente tem o cenário externo também que está ajudando nessa queda. E aí, o que a gente pode esperar, ou podemos esperar alguma coisa desse finalzinho de ano aqui, ou as coisas vão ficar nesse patamar mesmo, nesse sentido mesmo? Eu só consigo te responder isso melhor segunda-feira. Por quê? Por quê? Hoje está tendo... Vencimento de opções. O maior da história. O maior volume de vencimento de opções de S&P da história e um volume astronômico em put. Astronômico, que também diz que é o segundo maior da história, essa de put. Todo mundo acreditando na queda. Então, nada impede de ser tenho que exercer a opção, joga preço para qualquer preço e a gente só vai enxergar esse mercado mesmo segunda. Porque você acha que não tem mais jogo de interesse até na Bolsa Americana? Tem. Então tem um vencimento de volume, é o maior da história, e put eu acho que é o segundo maior da história. E o jogo da vez lá é 3.900. 3.900 estava com volume cavalar. Como é que está o índice? No S&P? O número S&P. Como é que tá? 3.830 agora. O à vista? Então diz que tem uma briga gigante nessa 3.900 aí. É coisa assim, de bilhões de dólares rolando para um lado para o outro o tempo todo. E exercício dessa é final do dia. Então, eu acho que a gente conseguir interpretar 100% da cara desse mercado vai ser um pouco mais para a segunda, porque é briga de cachorro gigante aí. Gigante. Nada impede de estar ruim devido a PIB, a FONC, nada impede. De verdade, nada impede. Mas eu botaria esse detalhezinho no texto. Vencimento monstro, e a 3.900 a briga tá monstra. A análise fica prejudicada, né? Porque você não sabe se é notícia, se é os dois ou se é essa opção. Fica meio assim, complexo olhar, entendeu? E além disso, das opções tem dados de varejo vieram muito ruins, dados de atividade econômica, né? Fed Filadélfia, se eu não me engano.
a própria sinalização, né, do nosso amigo Jerome Powell, dizendo que não está nada ganho, continua, né, a luta contra a inflação, apesar da queda da inflação recente, a desaceleração. Então, acho que é isso, né? Talvez esses últimos dados de atividade econômica, mas já falam assim, possivelmente teremos recessão nos Estados Unidos, mais esse vencimento de opções, então... Vocês acham que agora, claro, tem toda essa fumaça aí que está tirando um pouco da possibilidade de uma análise mais precisa sobre o cenário. Mas o que a gente tem visto, pelo menos com o Jerome Powell, ele falou, olha, a recessão não, mas vai ter uma desacelerada e tudo mais. E o mercado, ele não estava comprando muito a ideia de uma recessão, estava indo e tudo mais. Será que agora o mercado compra essa ideia? E aí explico por que eu estou pensando nisso, né? Estava lendo algumas coisas e todo mundo falando, olha, tanto os Estados Unidos, Europa, vários bancos centrais, eles estão mirando muito nisso, assim, olha, a inflação até que está arrefecendo, está caindo, pode ser que chegou no pico, mas a gente não vai tirar o pé, a gente vai continuar, esse foi o discurso, a gente vai continuar, e foi generalizado, Gani, foi nos Estados Unidos, foi Europa, foi o mesmo até discurso. Aqui no Brasil, todo mundo... Se você for ver o discurso que muda é a palavra recessão. O resto do discurso é igual. A narrativa, então a narrativa está igual, entendeu? Tá mesmo. O que fala que Europa e Reino Unido fala que já está indo para recessão, já fala em recessão final desse tri, começo do outro, e Estados Unidos ainda fala um pouco de pouso suave. Mas o resto tudo é igual. Emprego bombando, inflação de salário, problema na cadeia de suprimentos. Então o discurso é o mesmo. Se você escolhe um para assistir, aí depois, se não for americano, escolhe o americano 5 minutos, só da hora que ele fala do PIB. Igualzinho. Aí tudo é igual. É igualzinho. E aí, assim, eu não sei se é coincidência, né? Mas tá tudo muito igual, né? O pensamento, a narrativa, o comunicado, o tom, né? Tá tudo muito foi igual. Muito causado pelo mesmo objetivo, que é uma das principais produtos do mundo, que é o petróleo. Então tudo veio de uma cadeia de petróleo misturado com China. Não é uma coisa assim local. Mas a guerra não é só na Europa, mas o preço do petróleo é mundial, né? Não tem um preço de petróleo para a Alemanha 100% diferente do preço de petróleo que veio para o Brasil. É petróleo. Senão o cara vai lá e desvia o navio. Então o problema é isso, uma guerra fazendo todo esse rolo inteiro, de ponta a ponta. Você acha que se não fosse a guerra, a gente já ia estar numa situação melhor? Porque o início de tudo foi Covid, né? Foi Covid, foi injeção de liquidez, foi grana, foi subsídio, estímulo e não sei o quê. Aí quando começaram a pensar em retirar, veio a guerra. E aí teve esse choque que o Cabral falou. Se não fosse guerra, talvez estivesse... A gente não teria uma briga tão grande de petróleo, ia ter com a OPEP, mas não ia ter uma briga de sumir petróleo, de sumir fertilizante... de desviar dinheiro para a guerra, a possibilidade de China invadir Taiwan. Eu acho que não ia ter nenhuma conversa dessa. A China e Taiwan até podia ter, mas ia ficar, tá bom. Ok, a China ia estar se metendo menos. Eu acho que o mundo ia estar estranho, mas bem mais saudável do que está hoje. Eu acho que a questão do petróleo piorou, claro. Mas tem ainda reflexos do pandemia, né? Do trancamento e aí depois da reabertura e essa reabertura com um crédito a taxas muito baixas e auxílios. Eu acho que toda essa demanda reprimida e turbinada com auxílios e com crédito barato é muito responsável por essa inflação de agora. Mas é claro que o petróleo acabou também contribuindo para essa inflação, né? Também, né? Então é complicado, porque você tem algo que vem de demanda, demanda reprimida, enfim, e aí é por isso que se usa política monetária, né? E preocupações com o mercado de trabalho, com pressões inflacionárias no mercado de trabalho, mas também tem um choque de custo. E o problema é que o petróleo, ele não é aquele choque de custo de algo que
por exemplo, o tomate, né? Vira e mexe, o tomate é um vilão lá no IPCA. Tá, mas se sobe o tomate, sobe no máximo que o molho de tomate, entendeu? Você não tem uma alta que pega em tudo. Quando sobe o petróleo, por mais que seja um choque de custo, né? Mas ele tem um potencial de afetar demais tudo, produto. E ele é cultural, absolutamente, né? Tudo tem petróleo, tudo. Pegar esse celular aqui tem petróleo. E o petróleo é cultural. Pô, tomate pode pegar mais uma cultura de um país do que do outro, uma região do que o outro. O petróleo é cultural. Sim. Todas as culturas, todos os países, todos os produtos, de algum modo tem petróleo. De algum modo. Nem que seja através da gasolina, do diesel, petróleo vai fazer alguma coisa na tua vida o tempo inteiro. O ouro negro que o pessoal fala, né? E o petróleo que a gente estava até comentando, o Gani, ontem. Na verdade, a gravação foi na quarta, mas ontem legal, hein? No Portfólio Global, que a agenda ESG acaba beneficiando o petróleo, né? A agenda ESG, um dos maiores, ironia, um dos maiores beneficiadores da cadeia do petróleo, muito louco a agenda ESG. Porque você regulou tanto, estrangulou tanto, tá bom, então não vou, que é um baita risco, né? Quando você faz um investimento, você fala, bom, eu vou disponibilizar dinheiro, eu não sei se vai dar certo. Então tá bom, peraí, é tanto risco aqui, porque eu estou sendo tão demonizado que eu não vou investir, tá bom? E aí foi exatamente isso, né? Porque tudo bem, o petróleo está corrigindo, está caindo por uma menor perspectiva de demanda, dado recessão global e essas paralisações que ocorreram em China, embora a China agora retome. Mas, por outro lado, mesmo com toda essa desaceleração global, a oferta de petróleo está muito restrita por uma política de não incentivos à produção de petróleo. Então, assim, é difícil a gente imaginar o petróleo num preço baixo. O preço fica sustentado por um bom tempo, né? Por isso que eu acho que call de petróleo é interessante, de empresas de petróleo é interessante, mesmo, aliás, talvez agora seja um bom ponto de entrada em algumas empresas, né? Uma outra coisa que aí seria mudar muito de assunto. Quer do Messi? Não, do VIX. Não, deixa eu só falar uma coisa. Não, pode falar. Depois eu volto nessa do petróleo. O que é o VIX? É o índice do medo. Sim. Geralmente, quando o mercado estressa, o índice do medo estressa, porque o mercado está mais nervoso, o medo aumenta. O VIX não sai do lugar. Isso pode ser mais uma prova viva, que é vencimento de opções nos Estados Unidos. Porque se o mercado está estressando, cai 1,60, é que o mercado está mais medroso. O índice do medo devia sentir. Por que o pessoal do VIX não está fazendo nada? Porque pode ser a briga nas opções. Por isso que só vai dar para interpretar direito esse mercado segunda-feira. Principalmente o americano. Boa. Então, um detalhe aí que chama atenção. Pô, quem deveria mostrar medo não está com medo. Então, quer dizer que esse mercado não está caindo, algo não encaixa. Tem peça solta aí. E essa peça solta pode ser o piso. Boa. Vamos fazer o seguinte. Tem gente perguntando se é gravação. Cabral, você é gravação agora ou não? Não, você está ao vivo. São 10h22 da manhã, né? E como é que a gente responde a pergunta falando que é 10h22? A gente já sabia que ia ter essa pergunta no chat. Você vê. E o Fábio está perguntando se o chiclete tem petróleo. É lógico, você nunca sentiu o gosto do petróleo no chiclete? Mas teve um cara que veio aqui que falava de medicamentos e tal. Vocês lembram que ele falou que petróleo tem medicamento? Medicamento tem petróleo. Você lembra disso? Um cara que a gente entrevistou. Falou que tem sobre remédio, que a gente perguntou, remédio natural, não sei o quê. Ele não é a base de petróleo. Base de petróleo para fazer. Tudo tem petróleo, cara. Negócio de louco. Tudo. Impressionante. Já que a gente tocou no assunto petróleo, vamos fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo, na volta eu vou fazer uma pergunta, pegando um gancho desse petróleo, pegando um gancho também de pergunta aqui do chat sobre o negócio da Dilma na Petrobras, que foi ventilado, mas particularmente eu acho muito
difícil. Mas vamos fazer o seguinte, continua deixando suas perguntas aqui, se bem que não vai adiantar muito, porque a gente está gravado agora, né, Cabral? 2h50 da tarde, mas deixa sua pergunta aqui no chat e daqui a pouquinho a gente volta, Gani, Cabral, eu, para bater um pouquinho mais de papo sobre os assuntos que estão mexendo com o mercado financeiro. Então fica aqui com a gente, daqui a pouquinho a gente volta. Já já. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Estamos de volta, BMC Market, ao vivo, viu? 2h52, a gente trazendo aqui os principais destaques do mercado financeiro. Tenho aqui o Hugo G, tá aqui com a gente, o MPK, o Luiz Facchinetti, Rafael Silva, o Rafael Morelli, o Daniel Couto, o Arthur Brito Crisóstomo. Fazia tempo que não aparecia, hein, Arthur? Muito bom recebê-lo de volta. Peter Santana tá por aqui também, Rafael Morelli, olha ele, o cara da primeira hora do agro, todo dia, 8 horas da manhã aqui na BMC, Ale Delara, falando assim, o esmagamento da soja usa o hexana, que é um derivado do petróleo, para desengordurar o farelo da soja. Tá dito, tudo usa petróleo, até mesmo o esmagamento da soja para desengordurar o farelo. Sensacional. Daniel Couto tá por aqui também, o Rodrigo Deep Web tá por aqui também, enfim, o Regis Andrade tá por aqui, sempre, como sempre, e agora mandando o coraçãozinho. Ô Regis, hoje você não vai mandar grana pro Gani, não? Ele diz que tá precisando. Eu não acredito muito, mas ele diz que está. Pra comprar o vinho. É isso. Muita gente aqui, o Guilherme Rodrigues também, Natanael Alves de Melo tá por aqui, o Silvano Santos perguntando se é gravado. Silvano, sim, é gravado. Vamos chamar de novo aqui o Gani e o Cabral pra gente poder continuar o nosso bate-papo aqui, só... estendendo um pouco toda essa história, Gani, a gente estava falando da questão de investimento, né? Poxa, se o petróleo vai morrer, entre aspas, e vai ter uma agenda SG, melhor nem investir. Numa dessas, a nossa grande empresa aqui brasileira, a Petrobras, encheu o caixa de dinheiro e distribuiu para os acionistas. O maior deles, a União, o governo brasileiro, que pode pegar esse dinheiro todo e fazer o que bem entender. A pergunta que eu faço para você é a seguinte, vamos ver se eu consigo expressar o meu raciocínio de uma contradição que eu estou tentando contextualizar aqui. Se o governo, se a União, né, ela é o maior acionista, recebe a maior parte do dinheiro com a Petrobras desse jeito que está tendo, né, principalmente esse ano, nos últimos anos aí, se tiver qualquer tipo de mudança, seja no preço do produto, seja na gestão, seja em qualquer coisa, e a Petrobras
tiver menos lucro, se a Petrobras tiver menos entrada de dinheiro, isso vai afetar, consequentemente, a possibilidade do governo de gastar dinheiro. Como que fica essa contradição, né? Ao invés do governo, de repente, estimular até mesmo uma melhoria, de até não aumentar preço, porque isso poderia prejudicar as pessoas, né? Prejudicar, né, como tudo vai petróleo e tudo mais. Mas como que fica essa contradição, né? Se você precisa dar grana para poder pagar, né, financiar ali todas as questões públicas e já está contando, inclusive, né, quando você tem o orçamento, você está contando com alguma coisa que veio. Enfim, é uma contradição isso? Ou de repente, talvez até um tiro no pé do governo fazer qualquer movimentação mais abrupta na Petrobras? Eu entendo que sim, porque, na verdade, na lógica política, e esse que é o grande problema, não prevalece a racionalidade muitas vezes. Então, essa ideia que você tão bem colocou agora, né, e trazendo mais lucros, isso aumenta até a arrecadação do governo, aumenta também o lucro da Petrobras, que parte vai para o governo na forma de dividendos, e o governo pode até, inclusive, fazer suas políticas sociais, etc. e tal. Mas isso às vezes não é muito claro na cabeça do político, né? Então o político, ele entende que segurar o preço vai trazer um benefício melhor para a população, né? Porque está segurando o preço, não entendendo que lá na frente ele vai ter que pagar de alguma maneira, como aconteceu no passado. Muitas vezes também há interesses políticos escusos na empresa, como a gente viu no passado, a Petrobras sendo saqueada, né? Então sim, né, tudo isso acaba tirando a eficiência da empresa e menos dinheiro para o governo. Agora, se o governante entender que ele pode fazer um bom uso da Petrobras, e o que é esse bom uso da Petrobras? Quer dizer, manter política de preço, de equiparação de preço, deixar a gestão da Petrobras mais próxima de uma gestão privada, não tornar a empresa um cabide de emprego e tudo mais. Se for nessa direção, o próprio governo pode ser beneficiado. Mas essa lógica, Filipão, infelizmente, ela não prevalece muitas vezes, né? Resumindo, populismo burro. É isso. Falou, deu volta, foi, voltou. É isso, Cabral, obrigado. Populismo burro. É um populismo burro. E não prevalece a racionalidade. Resumindo esse rolo todo aí. É populismo burro. Outra pergunta. Vocês viram quem estão juntos aí? Os primos, ó. Léo Delara e Alê Delara. Já dá pra fazer dupla sertaneja. Os primos. Léo e Alê. Só falta de todos eles, mas o tio já morreu, né? Que era o Pedro de Lara, ele já foi. Já foi boa. Manda um oi pra Amanda da Marvel. Agora isso aqui virou Maguila. Amanda da Marvel, um abraço aí pra você, beleza? Você acho legal uma ideia aqui, hein, Cabral? Manda dinheiro pra nós aqui, ó. Coloca. A gente dá alô. Aí a gente dá o alô. Canta parabéns no dia. Você pode fazer o seguinte: dia do bolo, nós três cantamos parabéns ao vivo aqui. Ó, R$100 a gente posta até stories, né, Gani? Vai dar uma de influência. Marcos Falo da vida da pessoa, né? Falo, olha, uma pessoa maravilhosa. Sensacional. Você sabe que tem um monte de famoso, assim, né? Que cobra pra mandar um parabéns e não sei o quê. Charlie Chin, sabe? O Charlie Chin. Tem tabela. Oi, e aí, tudo bem? E aí, Gani, tudo jóia? Pô, eu fiquei sabendo. E aí ele manda mensagem personalizada. O cara tipo assim, te marcar no $10 mil, 10 mil, não sei o que é 20 mil. Sensacional. Não sei o que é 30. Imagina, a mesma festa Alê e Léo Delara. Deve ser uns 80 mil que a gente tem que pagar. A pessoa, Alê e Léo, para ter os dois da festa. O Muso do petróleo e Léo Delara eu não sei ainda. Da soja.
Ó, o Regis tá com uma dúvida aqui que você responda. R$2. Não apareceu pra você ainda? Não. Apareceu pra mim já. Pra mim apareceu. Você vê, Manda aí, você vê deixa eu como... Gani, vai pra posse do Lula? Não. O Então, eu quero me dar os Cabral, Cabral, você vê como a queda na Bolsa deflacionou até a doação do Regis. Esses dias era R$5, já tá 2. Já R$2. Pô, Regis. Tem até o Galangani no bate-papo lá. Galangani, acima de 100 ganha uma selfie exclusiva minha. Olha lá, aí a Galangani. Galangani. Em cima do sorriso do Sebastião, os 2 pra cima, 3. Processa, Gani, utilizando o seu nome. Não pode. Isso aí eu tô achando que esse Galangani... Tinha um cara que trabalhava na Sarinvest... Fala com o Xandão. Que ficava me chamando de Galangani, entendeu? Tô achando que é o cara. Já põe polícia atrás. Vini, é você? Já põe polícia atrás. Deixa eu perguntar, tirar uma dúvida. Ô ministro, você faria selfie no Instagram, marcaria as pessoas se te pedisse lá, primeiro-ministro da economia do Plano Real? Veja bem. Cabral, eu sou um homem do povo. Seria de graça. Eu sou um homem do povo. Eu sempre faria, eu sempre faço tudo que eu fiz na minha vida pública, todo esse tempo foi pelo povo, pela população brasileira. Então eu faria de graça, né? Eu ia pegar dinheiro de banqueiro e distribuir para a população. Então tá bom, ministro. Então o seu seria de graça, só entrar em contato contigo, tá bom. Vamos lá, continuar o papo sério aqui, porque depois da descontração... O Cabral começa a ler o chat e não para nunca mais. O Cabral curte a gente estava falando da Petrobras aqui. Pra caramba, a gente estava falando da Petrobras aqui. Eu vou treinar mais ainda essa imitação de Pensando, assim, todo mundo está nessa história. Pô, vai ser Lula 1, Lula 2, vai ser Dilma, vai ser Lula 3, todas essas coisas, né? Até mesmo a gente viu ali Petrobras, todo aquele nervosismo, né, dos investidores caindo muito forte logo depois, né, da eleição de Lula. Mas tem ações, setores na Bolsa que podem ser mais resilientes ou até irem bem, né? Não só não perder, mas irem melhor nesse cenário, né, de turbulência, de aversão ao risco e tudo mais? Ou é igual a maré que o Alangani falou outro dia, quando sobe todo mundo, quando cai todo mundo? Se a aversão ao risco for pesada, aí esquece. Vai se salvar na sorte, não na capacidade. Vai ter alguma ação do nada que vai sobreviver. Agora, se a aversão ao risco for de um setor, que nem foi da lei do mercadante, só ferrou Petrobras e Banco do Brasil. Sim. O resto até sentiu, mas 0,10, 0,15, 0,20, Petrobras e Banco do Brasil caiu 5, acho que foi 5, 7, 9, cada um deles de forma individual. Então depende, se for generalizadão, grandão mesmo, todo mundo se ferra. Se for pontual, acho que o geral não atrapalha tanto, do tipo, não sei até quando uma Sanepar pode sentir problema de um desgoverno, a não ser que cria uma queda de economia tão forte no PIB que a pessoa diminui o consumo. Algumas empresas passam de qualquer crise, entendeu? Gani? Então depende do tamanho dessa crise. Tá. Concordo aí com o Cabral. Não tenho muito a acrescentar na fala dele. E até, você comentou de Sanepar, Cabral, quando tá tendo ainda, né, na verdade, a transição, a gente viu Paraná, Minas Gerais e São Paulo, as empresas públicas, né, de saneamento e eletricidade que estão listadas na Bolsa, tendo ali um otimismo, né? Mas nesses últimos dias, com essa questão da lei das estatais, elas também viveram um pessimismo. Mesmo com essa perspectiva de privatização já sugerida ali pelo Tarcísio, pelo Ratinho Júnior e pelo Zema, você acha que isso pode estar atrapalhando também o desempenho, ou pelo menos a manutenção delas, ou é um negócio mais generalizado? Acho que ela está no meio do generalizado, e não esqueça que isso depende da Câmara dos Deputados também deles, tá? Zema não conseguiu porque ele não conseguia ter a Câmara para aprovar a privatização do CEMIG, por exemplo. Então, mesmo que passe lei das estatais aí permitindo indicações políticas e tudo mais, você acha que
essas empresas estaduais estariam um pouco mais blindadas a isso? Principalmente que esses que você citou são teoricamente de governadores um pouco mais centrados, né? Menos loucos, que é o Zema, provavelmente vai ser o Tarcísio, e o Ratinho Júnior, por enquanto, está demonstrando isso. O Zema não conseguiu apoio na Assembleia, né? Na Assembleia, deputados lá. No primeiro mandato. Será que consegue no segundo? Não sei. Essa é a questão também, difícil. né? Privatização é um tema difícil. Avançou muito. Hoje as pessoas já... Mas vai voltar tudo para trás, né? Assim, hoje as pessoas já são muito mais adeptas, já entendem os benefícios e tudo mais, mas corre esse risco, sim. De voltar tudo. Até pelo discurso, né? Literalmente. Vai ter algumas PPPs, mas PPP vai ser de coisa nova, não de coisa antiga. Quer fazer o metrô, em BH. Aí mete um PPP para dentro. O metrô de São Paulo vai ser privatizado. Esquece. Mas tem chance de surgirem PPPs aí na vida. PPP é uma coisa legal, concordo, mas nem tudo precisa a partir do governo no PPP, né? Tipo, transporte público, PPP faz muito sentido. Porque a maioria dos transportes públicos não se pagam, principalmente metrô. Porque é muito caro fazer metrô. Até para ele se pagar são décadas. Então faz sentido o PPP no começo, senão a passagem de metrô ia ser R$20. Não ia transportar nunca massa, entendeu? Mas em todas as coisas tem coisa que é absurdo, meu Deus do céu. Isso tudo vai voltar atrás, todo aquele discurso de privatização volta atrás. Por isso que você pode ter uma sensação de melhora no ambiente econômico, você pode falar que Lula fez um bom governo para o lado econômico, mas algumas evoluções que você estava tendo desde Temer pode desaparecer no sentido de não de zerar, mas de parar de evoluir. Do tipo, Correio precisa ser estatal? Não, ele tem que ser privatizado. Concordo que tem que ter algumas observações na privatização. Senão, 2/3 do município não vai ter Correio. Porque município com 5 mil habitantes, por que ter? Mas tem que ter algum modo de chegar a transporte, senão a pessoa vai pagar quanto? Um zilionário? Então, o Correio, para mim, tem que ser privatizado com algumas pequenas observações, sei lá, cidade de no mínimo de 50 mil habitantes tem que ter um Correio, se não um postal centralizado, alguma coisa, porque senão ninguém vai querer ir para 2/3 da cidade do Brasil. É o mesmo caso de energia elétrica, né? Tem agência reguladora, se você deixar a empresa de energia elétrica, que é monopolista, cobrar o preço que maximiza o lucro dela, e essa é a lógica de qualquer empresa, vai ter gente sem energia. Por isso que tem agências reguladoras exigindo lá uma tarifa menor para as pessoas de baixa renda, né? O Brasil não é Suíça ainda, que dá para funcionar de boa. Ainda tem... Mas Então, tem a possibilidade você pode... de revogação da Eletrobras. Hein? Isso eu não acredito. Mas não. ele falou. Isso eu não acredito, O Barba não falou. sei. Então você pode ter uma sensação de bem-estar econômico, mas não de bem-estar de serviço, de alguns serviços. O Correio não muda a minha vida? Provavelmente não, você não usa quase nada de Correio. Somente com o mundo eletrônico hoje. O que chega de Correio? Você que está assistindo o programa, o que chega de Correio ainda na tua casa? Os boletos. Mas boleto é muito eletrônico hoje. Está muito eletrônico. Tipo, boleto de serviços. Nem água e luz, né? Então, boleto de serviço, água, luz, vem tudo eletrônico. IPTU vem uma vez por ano. Então, chegou lá janeiro, que é em Santos, por exemplo, fevereiro em São Paulo, e acabou. Não tem mais contato com o Correio devido a IPTU. Então, o que vem? Nada, quase nada. Você vê assim, quando vem Correio lá em casa, eu até me emociono. Cara, tem uma carta. A carta geralmente tem de quê? Condomínio de Santos. Mas você sabe, Cabral, que o comércio eletrônico ainda utiliza muito de Correio. Sim. Então, isso que eu falo. Sedex não, é monstro. Então, eu falo, para a população em geral, para a grande população, você vai ter... Pode ter sensação boa de economia, mas não vai ter sensação boa de evolução em alguns serviços, entre eles o Correio. Mas como você não usa pesadamente o Correio, isso não vai atrapalhar a tua vida. Mas deveria ser privatizado o tempo inteiro, eu concordo. Então, algumas coisas eu acho que vai retroceder no governo Lula e não vai dar aquela sensação de atrapalhar tanto, por falta de uso rotineiramente daquele produto. E quem usa que vai sentir mais. Concordo, o pessoal de comércio eletrônico vai sentir pra caramba.
É, porque também não tem muita alternativa, né? Tá, mas quantas encomendas vocês fazem pelo correio por ser mês, povo? O pessoal tá gastão aqui, vamos botar para trás, vamos botar para pagar para Mas se você olha, por exemplo, a Amazon, eles têm o próprio deles, né? Mercado Livre também. O Mercado Livre, alguns, Cabral, que... Quantas compras você faz por mês de Mercado Livre? Algumas. Eu não falei. Meu primo, ele trabalha com essas coisas. Ele trabalha. Que ele vai no correio todo dia para despachar coisa. Então, o Mercado Livre, ele tem aquele centro de distribuição dele, que é o full lá, que os produtos ficam e vende, mas muita coisa que ele vende no Mercado Livre é estoque dele que ele tem que levar no correio. O teu primo, você compra alguma? Eu não compro nada eletrônico, quase nada. Não, eletrônico não, mas é outra coisa. Não, e online? Ah, você não compra nada online? Quando eu compro, eu pego entrega física no local, que é mais barato. Então, mas é que assim, a gente também tem um pensamento de São Paulo, né? Vou usar o recurso aqui do meu primo. Ele vende, o que ele vende para interior de Minas, Bahia, Nordeste. Por exemplo, a gente fala aqui, ele vende papel de seda, chá revelação, essas coisas assim. Ele fala, aqui você vai na 25 de março, você tem, você vai na lojinha do lado, você tem, mas que o pessoal compra em cidades mais afastadas, assim, de norte, nordeste, até mesmo interior de Minas, ele falou, é absurdo. Ganha muito dinheiro vendendo e colocando todo dia coisa no correio. Na Páscoa, chocolate, em barra, sabe, essas coisas. Enfim, eu estou falando também porque Brasil é complicado, né? Brasil é complicado. Até pra gente discutir e-commerce aqui, a gente fala que são vários Brasis, né? Imagina são a política São pública. Paulo, maluco. Eu, quando era criança lá na Zona Leste, rapaz... Era outro país. Era outro país. Até hoje, quem mora na Zélia é sacaneado. Você tem uma ideia, pra eu chegar... da Zélia. Quando eu trabalhava no centro de São Paulo, pra eu chegar no centro da Zélia, onde eu morava, era mais de hora. Mas não tinha trem? Metrô, que eu digo? Não tinha, mas pra chegar no metrô... É muito louco. Se você pegar as 4 regiões da cidade, elas são diferentes, cara. Parece que tem região da cidade que tem índio. Tem. Você vai lá pro Suzão, pra região, tem. Sim. No fim da Avenida Sapopemba tem sítio. Porque se você for ver o mapa de São Paulo, ele é uma cruz, que um lado da cruz é Cotoco, que é a Zona Oeste. A Zona Oeste é pequenininha. Cotoco? É pequenininho. A Zona Leste é gigante. A Zona Oeste é pequenininha porque você já invade Osasco. Você mal vai... A Zona Oeste, quando ameaça crescer, vira Osasco. Então, se você for ver, São Paulo é uma cruz, certinho, é uma cruz. Só que o lado esquerdo da cruz é pequenininha. Então, você pega Extremo Sul tá a 20 minutos da praia. Extremo Sul é tão sul que tá a 20 minutos da praia. Tem balsa. Mais ou menos. Pegou balsa em São Paulo? Peguei balsa. Cabral. Ilha de Bororé. Tem uma balsa. Eu sei que tem, mas nunca peguei. Mas o Extremo Sul é quase na Praia Grande, só que você tem que voltar para pegar Imigrantes Anchieta, porque não tem uma ligação direta. Tem uma ligação. Não tem uma estrada. Me falaram que tem. Lorena falou que tem uma ligação. Não tem estrada. Quem tá lá sei lá, como que chama? Parelheiros e tudo mais ali. E só pra você, não é uma cruz não, Cabral, depois você vê, São Paulo é um cachorrão. A cidade de São Paulo, o mapa, é um cachorrão. Tem as 2 orelhinhas lá em cima na Zona Norte, a Zona Leste é o focinho do cachorro. Vai por mim, procura no Google. É isso? Vai por mim, procura no Google. Hoje a gente inovou, hein? Sobre geografia da cidade de São Paulo. Eu acho que ninguém teve essa aula no colégio, né? Geografia da cidade, a gente falou. E uma coisa muito doida, às vezes para você ir para a Zona Leste de São Paulo, é mais rápido você sair de São Paulo e voltar. Eu não entendi o que você falou. A Zona Leste é tão comprida, tão na ponta, que para você às vezes é mais rápido pela diagonal. Aí você sai de São Paulo, pisa em Santo André, São Caetano, aí chega lá na ZL. Do que você fazer só São Paulo. Gigante São Paulo, né? O Peter Santana, não, é uma cruz. Não, pode ser uma cruz, mas... Pode ser um cachorro de lado. Aí tem cachorrão. O raso olhando de lado faz sentido. Ele tem que ter alguma coisa aqui atrás, né? Algum cotocuinho. Não, é a orelhinha. Zona Oeste. Aqui atrás, ó. É a orelhinha. Enfim, tá chegando a hora da gente dar tchau. Com o cachorrão da cidade de São Paulo. Que beleza, muita amanhã cultura. festa da firma. Maluco.
Já tá de jejum, Cabral? Não, ao contrário. Eu falei de jejum para soltar piada. Hoje, agora, o ideal é até umas 7 horas da noite ir no rodízio de pizza. Por quê? Porque o estômago é o músculo, aí ele fica desse tamanho. Aí amanhã, quando começa a sair, entra churrasco, ele ainda não fechou. Mas sabe por isso que o cara é magro, sabe nada de geografia do corpo humano. Anatomia. Então amanhã é festa da firma, todo mundo se abraçando feliz, dançando junto, falando babando, beleza, alguém vai ficar bêbado. Aproveite, viu, Cabral, aproveite. Você não vai? Não vou. Pô, quem vai nessa festa? Todo mundo que eu falo não vai, maluco. Não, vai igual galera. A bebê tá pequena. Pô, vai nisso aqui, não vou. Vai nisso aqui, não. 2 meses já dá. 2 meses já dá. Não tomou vacina ainda. Não? Não. Vai tomar amanhã, inclusive. Vamos conversar que a vacina na coxa, né? É muito doido. Contorce a perna da criança. Você não tem filho. Pega a perna da criança e contorce assim e dá aqui da coxa. O curioso é o seguinte, que geralmente é um escândalo que dura 1 segundo. Porque ela não tem noção da dor ainda. Então tirou a agulha, ela não tem o psicológico por trás dela. Porque a maioria dos medos de agulha é psicológico. Não é a dor em si. Aí quando tira... Passa. Ela não tem medo da agulha. Porque ela não sabe o que é agulha. Então acabou o furo, acabou a dor. A não ser que o líquido seja gelado, que é o líquido gelado meio que corta por dentro. Aí o que você faz? Se souber antes, você leva uma mamadeira. Se o líquido for gelado, cortar por dentro, dá mamadeira que a criança calma. Tenta descobrir antes se sabe se o líquido é gelado ou não. Fica a dica, #fica a dica. Quem tem gênio de maluco tem que se virar, né? Opa, tem uma chorando aqui e outra aqui. Tá com quem? Tá contigo ou tá comigo? Abraço, Cabral. Até segunda. Até segunda-feira, depois é Argentina ou França? Eu sou torcida ou quem ganha? Os dois, torcida. Torcida Argentina, ganha Argentina. Então por que perguntou? O gato ou o Kiko? Poxa vida. Cabral, quem vem, cabelinho da régua quer opinar. Vem aqui com a gente. Quem ganha? Eu torço pro Messi e gostaria que o Messi ganhasse. E quem ganha? Eu acho que Messi ganha. Então igual eu. França ganha e... Torcendo pra França. Não tô torcendo pro Mbappé, não, mas... O Mbappé ainda tem... O Mbappé já foi campeão na última Copa. Foi. E vai ser campeão na frente depois. Vai. E o moleque é novo, tem umas 10 Copas ainda pela frente. Valeu, Cabral, valeu, Gani, abraço. Valeu, e obrigado você também que esteve aqui com a gente no nosso BMC Market dessa sexta-feira. Bastante descontração, bastante assunto bacana aqui para vocês. E claro, né, muita aula aqui desses dois professores que voltam aí na segunda-feira. Aqui no BMC Market. Você vai ficar agora com a Atlantic Connection, com a Giovana Oliveira. O Nuno Vinha, do Jornal Econômico, conversam com Vinícius Bazan, head de criptomoedas da Empíricos, e também com o economista Felipe Garcia, sobre moedas digitais estatais no Brasil e também na Europa. Então continua aqui com a gente. Eu volto na segunda-feira, a partir das 2 da tarde, aqui no BMC Market. Forte abraço, ótimo fim de semana. Tchau, tchau.